todos, Shalom. Nesse momento de ainda pandemia, né, em 2021, sei que ainda tem sido bastante difícil, né, o distanciamento e também a questão das nossas igrejas estarem apenas, né, remoto, na maioria delas. Mas nós vamos aqui continuar o nosso estudo bíblico e vamos analisar, né, esse texto de Mateus 18, de 21 a 35. Continuando então as parábolas de Jesus, hoje é o credor incompassivo. Como eu disse, né, Mateus 18, de 21 a 35. Né? Algumas traduções vão falar, né, do credor incompassivo, outros vão falar do empregado mau, que é no caso da nova tradução na linguagem de hoje, e a parábola do servo impedioso, né, no NVI, né, na nova versão internacional. Mas independente da tradução, né, como foi em cada uma dessas versões, a mensagem que Jesus quer passar aqui é a mesma, né, a questão do perdão. Mas vamos analisar cada uma dessas passagens e estudar, né, como que Jesus queria trabalhar essa questão do perdão. Bom, eu vou dividir o texto basicamente em duas partes. Porque algumas traduções, os dois primeiros versículos, né, o 21 e o 22, estão separados, enquanto nas outras versões, o 21 até o 35 é um texto só. Então vamos analisar esse primeiro momento e entender por que Jesus fez essa parábola aí. Então, no texto, né, de Mateus 18, no 21 e 22, fala o seguinte: Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Jesus responde, né? Não, você deve perdoar 7 vezes. Desculpa, você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes, né? Na nova tradução na linguagem de hoje. Eu trouxe também da NVI porque tem uma certa mudança, né, nessa passagem aí, nessa fala de Jesus no versículo 22. Né? O 21 é igual, né, não tem diferença. Mas o 22, Jesus fala ali na NVI. Eu digo a vocês, não até 7, mas até 70 vezes 7. Bom, o que Jesus quer passar... Bom, esse foi um start, né? Pedro começa essa parábola fazendo uma pergunta, né? Então, por que Jesus chegou na parábola que virá a seguir? Então vem essa pergunta de Pedro, né? Quantas vezes devo perdoar meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Alguns textos, né, algumas anotações ali de algumas versões vão remeter isso a Gênesis 4, 24, né, onde, só para contextualizar, né, Lameque, né, que era filho de Caim, que foi o que matou Abel. Então, quando Caim fugiu, ele ficou com medo de ser perseguido e morto. Então Deus falou que se alguém tentasse alguma coisa contra a vida dele, a família dele, né, seria punida até 7 vezes. E Lameque, que filho de Caim, também cometeu um crime de assassinato. E ele fala, né, que se Caim vai ser, né, punido, né, por 7 vezes, né, quem fosse pegar Caim, Lameque teria 77 vezes essa punição. Mas isso não são todos que trazem, e é uma reflexão, né, do povo judeu naquela época de como seria o perdão, de como seria a questão de quantas vezes a pessoa poderia ser perdoada e alguma coisa assim. E 7 vezes parece um número até bem elevado, né? Porque, poxa, 7 vezes, né, a pessoa pecou, vou contar lá, contabilizar, pegar, anotar ali 7 vezes. É uma coisa assim, até um número bem alto, né? Pensando que a pessoa está cometendo um erro contra você 7 vezes, né? Você vai perdoar 7 vezes, e aí na 8ª não perdoa mais. E aí Jesus fala, né, desses 77 vezes, no caso da NVI, ou 70 vezes 7, né, 490, no caso, se você fosse fazer a multiplicação. Mas o que Jesus quer dizer com essas 77 vezes, ou 490 vezes, né, 70 vezes 7? Que você não vai ficar contando. Que é um perdão que não vai ter que você contabilizar aquilo. Imagina, você vai pegar uma caderneta, primeira vez, 7ª vez, 70 vezes, na 78 ou na 491 vezes que a pessoa pecou contra você, não, acabou o perdão aqui, já era. Ou seja,
É algo que você vai perder as contas. Não tem como você ficar contando quantas vezes você perdoou aquela pessoa. Então traz uma ideia de infinito. Lembrando que o número 7, né, dos 7 dias da criação do mundo, né, tem toda a questão do número perfeito, do número 7, mas é a questão do infinito perdão que você vai ter por aquela pessoa. Não é contar quantas vezes você precisa perdoar aquela pessoa, mas sim o perdoar, e ponto. Você não vai contar aquilo. Porque 7 vezes é um número até fácil, acessível de você lembrar, mas 77 vezes, 490 vezes, é um número muito acima do padrão de contagem ali para alguém ficar lembrando quantas vezes a pessoa pecou, errou contra você. Né? E até, né, esse texto tem a referência também em Lucas 17, né, no versículo 3 e 4, que fala, né, tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreendam. Se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, cada vez que vier e disser, me arrependo, então perdoe. Então aqui Jesus também está falando isso, essa aqui é uma passagem que ele fala em outro contexto, mas aqui ele fala de perdão de 7 vezes no mesmo dia, né? Ou seja, imagina uma pessoa pedir perdão para você 7 vezes no mesmo dia, ou seja, é um erro muito incomum, né? A pessoa errar 7 vezes, né? Você fica lá contando, então é muito difícil. Então ele não falou de limite, né? Ele não falou, olha, amanhã acabou. Não, toda vez que seu irmão se arrepender, né? No mesmo dia você deve perdoar 7 vezes. Então é algo que vai trazer aquela ideia de infinito, né, de um perdão que não se conta, que você não vai contabilizar. Bom, aí, né, o texto vai prosseguir, né, e agora ele vai entrar na parábola, né, do servo mau, ou do credor incompassivo. Tá? Então, do versículo 23 até o 35. Então, ele vai ter 2 momentos desse mesmo texto, nessa mesma parábola. Então, o primeiro momento é o seguinte, né? Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo, no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. E isso na nova tradução da linguagem de hoje. Na NVI, na Almeida, revista atualizada, ele fala 70 mil talentos, né? Se eu não me engano, depois eu vou confirmar aqui. Mas é alguma coisa muito alto, né? Mas o empregado não tinha o dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, no caso o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa, os seus filhos e que fosse vendido também, né, tudo que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que fosse embora. Então, o primeiro momento é uma pessoa que deve para o rei, uma pessoa muito importante, uma pessoa, né, totalmente fora de cogitação, de você, né, ter um acesso direto, né, uma pessoa que é uma autoridade, tá? Uma pessoa que tem poder irrestrito, no caso do país. Aí depois, né, nós vamos seguindo. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata, né? Ou 100 denários, né, em algumas traduções. Ou seja, um denário era mais ou menos um dia de trabalho, então seria mais ou menos uns 100 dias. Era algo muito difícil de pagar, mas possível. Tá? Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo, pague o que me deve. Então seu companheiro se ajoelhou e pediu, tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse, empregado miserável, você me pediu, por isso eu perdoei tudo que você devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro como eu tive de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. Jesus terminou dizendo, é isto que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Bom, então aqui nós temos 2 situações, como eu separei ali. Primeiro,
era a situação de uma dívida impagável, impossível de se pagar, né? Imagina, 10 milhões de moedas de prata era uma coisa que não daria para pagar. Aquele homem não teria condições de pagar. Seria impossível. Tá? E mesmo que o rei queria até prender a esposa, os filhos, vender tudo que ele tinha, e mesmo assim ele não teria como pagar. E depois nós temos o segundo momento, que é uma dívida baixa, uma pessoa que devia ao companheiro, né, 100 moedas de prata, 100 denários, né, 100 dias de trabalho, o que, sei lá, ele poderia tentar pagar de alguma forma, mas não, a ideia aqui é como a dívida dele era muito pequena, né, como seria possível pagar, mas ele não podia pagar naquele momento. Ele pediu o mesmo tempo que o outro para poder pagar. Lembrando que os dois pediram que desse tempo para pagar. Né? Tanto o de dívida exorbitante, aquela dívida que não seria possível pagar, como aquele que tinha uma dívida menor. Bom, então vamos lá. Vamos analisar cada um dos devedores aí. Né? O primeiro devedor, ele era o empregado do rei. Né? Então ele trabalhava para o rei. Como ele conseguiu aquela dívida, não importa, o texto não está abordando isso, mas ele devia a ele. Né? O rei foi fazer chamou, né, para fazer o censo ali de quem estava devendo a ele, e chegou nesse empregado que devia milhões, né, porque deve ser assim, deve ser o que mais devia entre todos ali, então foi o primeiro a aparecer. O rei é uma figura imponente, é uma pessoa que, né, governa um país, ele governa, né, aquela nação, ele é uma pessoa absoluta dentro daquele povo. Né? Ninguém contesta um rei, então se ele fala que está devendo, e a pessoa tem que pagar. Então, ele devia ali 10 milhões de moedas de prata, né, ou 10 mil talentos, que seria algo impossível de ser pago. Né? E o que acontece? O primeiro devedor pediu paciência, ele pediu tempo, ele não pediu perdão da dívida, ele não pediu nada, ele só pediu, tenha paciência comigo, que eu vou te pagar. Como? Ele não teria como, mas ele, sei lá, buscaria alguma forma, né, faria negócios e tentaria. Mas o que o rei fez? Com toda essa dívida que o outro tinha, ele perdoou a dívida. Ou seja, ele finalizou. Né? Ele foi lá, riscou lá o nome dele, falou, dívida paga. Né? Ele concedeu o perdão daquela dívida. Agora vamos analisar o segundo devedor. O segundo devedor era companheiro, ou seja, era uma pessoa que estava ali no dia a dia, era uma pessoa que estava do lado, não era mais importante nem menos importante. Companheiro, aquele que está do seu lado, aquele que está ali junto com você. Né? Pode ser uma pessoa da família, pode ser alguém, um amigo próximo, ou, né, uma pessoa do seu convívio, mas era uma pessoa próxima, alguém que estava ali ao lado daquele homem e que devia algo, né, a ele. Né? Então devia algum valor, provavelmente para pagar alguma conta, comprar alguma coisa, fazer o dia a dia ali. Né? Uma situação difícil, e esse companheiro era uma pessoa comum, né? O primeiro devedor era uma pessoa comum, como eu, como você, mas ele era impiedoso, não havia remorso, não havia aquela sensação de gratidão, porque ele acabou de ser contemplado com perdão da dívida. Né? Devia 100 moedas de prata para ele, e o que esse companheiro que devia ao primeiro devedor pediu? A mesma coisa, paciência. Eu vou te pagar. Ele poderia falar, ok, então quando você puder me pagar, me pague. Ou ele poderia fazer como o rei fez, que perdoou uma dívida tão grande, o que seriam 100 moedas de prata? Né? E o que ele fez? O companheiro, o segundo devedor, ganhou aí a prisão. Né? Ele mandou a prisão, fim de papo, você me deve, o devedor tem que pagar. Bom, primeira reflexão aí, né, dessa questão da parábola. Por que esse homem fez isso? Né? Por que esse primeiro devedor fez isso? Mostrar poder, né? Afinal de contas, agora ele era uma pessoa sem dívida, ele pode mostrar que ele é uma pessoa soberba, né? Eu tenho poder sobre você que me deve. Humilhar aquele homem, né? Porque lançar uma pessoa numa cadeia é uma coisa humilhante. Você vai ser privado da sua família, você vai ser privado do seu trabalho. Se você, né, faz jus a isso, ok, mas se for uma coisa possível como essa, né, 100 moedas de prata, ser jogado na cadeia, era justo, tanto é que ele foi preso,
mas não seria correto vindo de uma pessoa que devia 10 milhões de moedas de prata. Mostrar que é melhor que o outro, né? Afinal de contas, se você me deve, eu sou melhor que você, né? Você me deve favores, você me deve dinheiro, você me deve alguma coisa, né? Apesar de tudo isso, né? Apesar dele ter sido perdoado no primeiro momento, quando o rei foi informado que ele tinha sido impedioso. Nossa, não sei porquê, falei, tá bugando isso aí, mas tudo bem. Mesmo que ele seja impedioso ali, né, com outro, o rei reverteu aquela prisão. Né? Ele tinha perdoado a dívida, perdoado a prisão, mudou de ideia e prendeu apenas aquele homem, né? Que no primeiro momento ele ia prender, né? A família toda, né? Todo mundo preso, vender todas as coisas, ele só prendeu até que ele pague toda a dívida. Ou seja, nunca iria ser solto, porque era uma dívida que não podia ser paga. Trabalhando, imagina, preso, como é que ele ia pagar por aquilo? Então, ele ia viver preso naquilo. Então aí, né, a situação dele vai preso pelo rei. Né? Bom, agora nós vamos fazer a reflexão para nós, né? Porque as parábolas de Jesus são histórias que Cristo, né, contou aquele momento, porque as pessoas não estavam prontas para ouvir a palavra direta, né? Falar, ó, você tem que perdoar e ponto final. As pessoas precisavam de exemplificações. Então Jesus foi exemplificando dessa forma. Mas ele termina dizendo: é isto que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão, que está no versículo 35. O perdão é alguma coisa fácil? Lógico que não. Né? A gente não está falando aqui de um perdão, né? A pessoa encostou em você, tipo lá no supermercado, você esbarra na pessoa, perdão, desculpa. Não é uma coisa assim. É algo que a pessoa fez que feriu você profundamente. Uma dívida, né, como a Bíblia fala, uma dívida grande. É um pecado, às vezes, que você comete, é uma palavra que você profere àquela pessoa, que machuca, que dói, né? E a mesma coisa, alguém fala para você. Então, mas Deus nos perdoou de todos os pecados. Ou seja, né, nessa figura aí, o rei seria o Deus, né, o Pai, o Criador de todas as coisas. Deus perdoou os nossos pecados, todos eles. Jesus foi na cruz, morreu por todos os nossos pecados, saldou todas as nossas dívidas. Nós não temos mais dívida alguma. Né? Então, se nós fôssemos merecedores, né, do perdão, nós nunca conseguiríamos saldar essa dívida, porque sempre estamos em alguma falta. E não estou falando de pecados só absurdos, né? Eu estou falando de pecados cotidianos, né, ou diários, que vão aumentando nossa dívida se você não se arrepende, se você não busca o perdão de Deus. Né? Então, caso nos arrependermos, Deus vai nos perdoar com toda certeza. Mas, né, como isso vai refletir nas nossas vidas, na minha, na sua vida? Você tem que perdoar. Ponto final. Não tem conversa. É perdão ou perdão. Não tem negociação. Ah, mas e se? Mas e a pessoa? Mas e aquilo? Não. Perdoar e ponto final. Deus não nos pede justificativa pelo nosso perdão. Olha, por que você fez aquilo? Não, mas eu fiz por causa disso. Não. Ao momento que você chega perante Deus com o coração quebrantado, com o coração disposto e pede perdão, se arrependendo dos seus pecados, né, sinceramente, Deus perdoa, porque Ele sabe de tudo também, né? Mas Ele pede que nós, com a nossa boca, com nossas orações, colocamos ali o nosso pecado, porque para você se arrepender, você tem que reconhecer qual é o seu pecado. Porque não adianta falar assim, perdoe todos os meus pecados. Isso não é se arrepender, porque você não está lembrando dos seus pecados ali. Quando você lembra do que você fez, que nem o rei chegou lá, ó, você me deve 10 milhões de moedas. Então você chega ali para Deus, olha, eu te devo isso, né? Perdoa por esse motivo. E isso mostra arrependimento, porque você lembrou o que você fez de errado e você está querendo mudar aquela situação, você não quer voltar àquela situação. Né? Então se arrepender é isso, voltar a lembrar aquilo que você fez de errado e se arrepender, né? Mudar aquela forma de agir e mudar a sua vida.
Caso contrário, né, o texto segue aí, não terá perdão. Né? O servo foi perdoado quando ele se arrependeu, mas depois ele foi buscar a dívida do outro, o pecado do outro, a falta que o outro tinha, e foi lá, ó, você vai preso. Então, ele não se perdoou aquela pessoa. Ele prendeu aquela pessoa naquela situação. E se você não fizer isso, o que aconteceu depois? O rei voltou àquele servo mau, aquele credor incompassivo, mandou para a prisão. Então, não adianta nada você pedir perdão pelos seus pecados, se arrepender, se você não perdoa aquele que está do seu lado. Então, se você não perdoar, a sua dívida não vai ser perdoada também. Né? Então, nossas dívidas são muito maiores com Deus. Não tem como comparar. Não dá para você falar, olha, mas tal pessoa fez isso. As suas dívidas com Deus são muito maiores. Mas e aí entra aquela questão, né? Tá, e a pessoa me pede perdão, mas e se ela estivesse só falando da boca para fora? E se ela não tivesse arrependido comigo, né? Porque ela pode voltar a fazer aquilo com você, que foi até aquela questão que Pedro falou. Quantas vezes eu vou perdoar meu irmão que comete alguma falta comigo? Né? E aí entra a questão, não é você que julga isso. Quem vai julgar se a pessoa se arrependeu ou não se arrependeu daquilo que ela fez com você é Deus. A sua função é perdoar a pessoa. Depois, a dívida dessa pessoa passa a não ser sua. A dívida passa para Deus. E aí entra a questão. Aí ela vai prestar contas das dívidas delas com o Senhor, com Deus. Então aí passa a bola, né? O problema você passa para quem tem mais autoridade, para quem tem mais poder. E aí Deus vai resolver da melhor forma possível. Bom, eu vou trazer mais 2 textos que tem a ver com esse. Né? Então, 1 Pedro 3,9, não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, paguem a ofensa como uma bênção, porque quando Deus os chamou, ele prometeu dar uma bênção a vocês. Então é aquele negócio, a pessoa te fez algo mal, a pessoa te ofendeu, você não vai devolver da mesma forma, jamais. Eu sei, não, o que eu estou falando aqui não é uma coisa fácil, parece fácil, né, mas não é. Por isso que aqui, né, é um exercício, você exercitar esse perdão. Então, você vai pagar a ofensa com uma bênção. Então, ó, a pessoa te ofendeu, você entrega nas mãos de Deus. Devolve para ela uma bênção, né, devolve para ela uma coisa positiva. E deixa a dívida dela para Deus. Tá bom? E 1 Tessalonicenses fala, né, no capítulo 5, versículo 15, tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, porque procurem em todas as ocasiões fazerem o bem uns aos outros e também aos irmãos que não são da fé. Né? Então o pessoal pensa assim, não, mas ali Pedro falou, né, quantas vezes meu irmão, né, do sentido não irmão familiar, sanguíneo, né, nascido dos mesmos pais, mas é o irmão na fé. Né? Todo mundo pensa que só pensa assim, bom, se for irmão na fé, eu posso perdoar. Né? Uma pessoa que professa a mesma fé que eu posso perdoar. Mas o outro não tem jeito. Aqui em 1 Tessalonicenses já dá aquela complementada. Não é só o irmão na fé. É todos. Até Jesus dá o exemplo de companheiro. Aquela pessoa que está na sua companhia. Não é a pessoa só que está, às vezes é da mesma fé que você, mas não vive, não convive com você. Porque essa pessoa não vai ter muitas vezes oportunidade, ou momento que ela vai cometer uma falta com você, porque ela te vê pouco. Então é aquela pessoa que está do seu lado, está compartilhando com você os momentos. Então esse é aquele que vai cometer mais faltas com vocês. E infelizmente, você vai se sentir magoado, abatido, às vezes desanimado porque a pessoa está lá com você todo dia, você vai ter que conviver com aquilo, mas Deus pediu paciência e perdão. Lembrando também, né, se você olhar lá a oração, né? Jesus quando ensinou, né, o que o pessoal chama do Pai Nosso, né, como a gente deve orar para Deus, né, em Mateus 6, no versículo 12, fala o quê? Né? Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem devido. Ou, em outras versões, né, outras linguagens, perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então é uma coisa profunda. Quando a gente ora para Deus, perdoa nossos pecados, ele fala, mas lembre de perdoar quem também cometeu um erro com você. Então é uma coisa profunda, que exige muita reflexão,
Não é fácil, é uma coisa que você vai precisar de muita disposição. É uma coisa diária, né? Não é uma coisa que Jesus falou vai acontecer uma vez só na sua vida, não. É uma coisa ali que ele deixou bem claro que vai acontecer. E quantas vezes você vai perdoar? É infinitas vezes. Né? Como ele quis dar aquele exemplo de quantas vezes você perdoa. Então eu quero finalizar agora orando, né, para que Deus possa nos abençoar nesse dia e todos os outros, e que o perdão seja parte do nosso cotidiano. Né? Senhor meu Deus, eu quero te louvar e te agradecer, porque o teu amor por nós é infinitamente mais do que podemos pedir, pensar ou imaginar. O Pai, obrigado, porque o perdão é uma coisa que nós precisamos sempre exercitar. Não é algo fácil, não é alguma coisa que vai mudar da noite para o dia, mas é algo que precisamos ter em mente, porque o Senhor tem nos perdoado dos nossos pecados quando nós estamos arrependidos, e nossos pecados, as nossas faltas, as nossas dívidas são muitas vezes maiores do que as dívidas daqueles que nos têm feito algum mal. Eu sei que não é fácil, Pai. Eu também, como todos aqueles que estão nos assistindo, preciso exercitar isso, mas que o Senhor possa perseverar nas nossas vidas e que a gente possa também perseverar nesse ensinamento. Eu te louvo e te agradeço e dou honra, toda a glória para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.